Olá, meus amigos, meu nome é Elielso. Nós estamos aqui novamente gravando esse vídeo para tratar sobre assuntos relacionados ao Evangelho. Hoje, como uma continuação do que foi dito ontem, porque Jesus deixou que acontecesse tudo o que aconteceu esses 2000 anos, visto que dava para ser resolvido naquele momento, né? Essa reflexão que nós vamos fazer hoje, espero ser breve para você compreender, embora o assunto seja mais complexo. Eu vou tentar resumir aqui. Vamos lá. Como é que eu enxergo este tema? O processo histórico do ser humano foi, depois de Jesus, teve construção, reorganização da sociedade, guerras, conflitos, novas ideologias, novos conceitos surgiram de lá para cá. A ciência se multiplicou, o modelo do pensamento humano evoluiu, cresceu, desenvolveu. Teve uma construção e todo o conhecimento acumulado gerou uma consciência diferente hoje. Embora hoje percebemos que tem muitas distorções na sociedade, existem muito distorções nas coisas fundamentais, mas observamos que, de certo modo, evoluiu a nossa consciência. Então, o trabalho é esse. Porque Jesus deixou que tudo isso acontecesse? Porque ele não resolveu de uma vez por todas, ao morrer na cruz, tornou aquele povo vivo, santificado, de uma hora para outra. Ele tem poder para isso, certo? Porque ele não fez um estalo de dedos e mudou todo o pensamento, toda a estrutura geopolítica e social daquela época, né? O meu modo de entender é que Deus, ele não se intromete nas questões humanas. Deus deixa que os humanos resolvam-se a si mesmo. O que ele fez foi basicamente, no meu modo de pensar, foi como um jogo de xadrez. Eu fico lendo a Bíblia e observando como Deus age dentro da história. Eu observo que Deus, ele não se manifesta diariamente, no sentido de historicamente, com eventos marcantes contínuos. Não. Ele se manifesta ali no Gênesis, depois lá nos filhos dele, depois mais na frente um pouquinho, depois em Abraão, depois nos filhos de Abraão, né? Aí dá uma parada entre aspas e pula para José e vai se desenvolvendo. Aí chega em Moisés, depois dá um pulo para Josué, Juízes, vai crescendo, mas não vamos dizer que não é uma coisa contínua, existe um intervalo de tempo. Às vezes 20, 30, 40, 1700 anos. Acontece esse processo. É uma jogada. Cada jogada tem uma decorrência daquilo, desencadeia certos eventos futuros, né? Então, o que eu enxergo em Jesus? Jesus, ele veio para nos salvar, resgatar-nos do pecado, certo? Então, ele na cruz, ele quebrou a lei dos mandamentos de pedra de Moisés, fez de nós um novo homem nele, a sua imagem e semelhança. Todo aquele que crê nele é chamado por Deus de filho, né? Deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Então, desse momento em diante, a história toma um rumo diferente. Toma aquela velha jogada da rainha ali com uma estratégia de derrubar o outro rei. Visto que no Evangelho, o diabo, quando Jesus é morto e ressuscitado, o diabo perde essa batalha. Jesus fala isso, que o príncipe do mundo ia ser julgado ali. Então ele já foi julgado. Isso significa dizer que ele está em xeque. Ele está em xeque, ele sabe disso. E nesse desenvolvimento, ele está aperreado, o inimigo, e de todas as formas tenta ludibriar os humanos, mas não isentando o humano de suas responsabilidades,
Os humanos também têm sua parte de responsabilidade disso. Muitos, por negar o conhecimento, por negar conhecer mais e mais, fica sendo um conservador muito conservador, né? Você deve ser conservador, é natural ser conservador, mas existe um conservador de extremo, que também não é bom. É um conservador que faz com que você pare no tempo. Você tem que ser um conservador que o acúmulo de conhecimento sirva para você para abrir portas e não para fechá-las, certo? Abrir conhecimentos, moldar certos comportamentos que nós enxergamos que seja errado, de fato. Então, no decorrer da história, percebemos que tem este desenvolvimento, né, no processo civilizatório. E eu enxergo que com isso Deus está moldando a nossa consciência. Primeiro ponto, ele, quando vier, ele vai transformar os nossos corpos abatidos em corpos gloriosos. Mas ele já na cruz, ele ressuscitou o homem que estava morto, o homem espiritual. E esse homem é que está se desenvolvendo, está crescendo, está sendo construído, como o apóstolo Paulo fala. Estamos sendo construídos pelo Espírito, né? Estamos sendo construídos, nosso Espírito está sendo moldado. Nosso caráter, a nossa percepção do mundo, o nosso conhecimento sobre as coisas que Deus criou e que Deus é, né? A ciência natural, explicando a natureza de maneira excepcional. A teologia em outro aspecto, explicando coisas excepcionais, e nós observamos outros ciclos de conhecimento sendo acumulados de coisas que a gente não tinha percebido na natureza. E esse acúmulo de conhecimento é importante, embora esteja junto, muitas das vezes, misturado com erros e equívocos. Você, como uma mente de Deus, que você tem mente de Deus agora, você tem que saber discernir as coisas e tirar a agulha no meio desse palheiro, né? Tirar e pegar essas partes e juntar e fazer o que é santo. Como o apóstolo Paulo disse, pegar todo o pensamento e convergir ele para Cristo, né? Ele convergir integralmente para Cristo. Dessa maneira a gente pode criar uma nova percepção, vamos dizer assim, de um homem muito melhor do que o do passado. Isso estou falando em teses humanas, certo? E por que eu falo isso? Porque ele permitiu que esses 2000 anos, né, esteja se desenrolando. Ele poderia muito bem ter resolvido tudo lá atrás, no sentido óbvio, levando a gente para o céu, né, tudo mais. Não, mas ele deixou. Porque ele quer que cada indivíduo cresça pessoalmente. Mas ele deixou o arcabouço para que a gente possa melhorar. Como? Nós agora nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos Cristo, nós tornamos os cristãos, ou seja, aquele que faz parte de Cristo. E nós no mundo devemos fazer a oração continuamente naquilo que Jesus fez. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como? É só orar e para Deus vir fazer a sua vontade? Não. É a gente fazer a vontade de Deus na terra. E dessa maneira a vontade dele vai sendo crescendo e se desenvolvendo no planeta Terra. Dessa maneira o reino se desenvolve, o reino cresce, as pessoas criam uma nova mentalidade, vai se desenvolvendo, todo o conhecimento é importante, mas ele tem que ser crivado. Dessa maneira Jesus está fazendo em nós um acréscimo no nosso saber. Um acréscimo. Primeiramente, ele está transformando o nosso homem interior. E depois ele vai transformar o nosso homem exterior. Isso para aqueles que ficarem vivos até ele vir. Os que estiverem mortos, eles receberão novos corpos, como novas casas. E aqueles que estão vivos serão revestidos da casa espiritual. E isso o apóstolo Paulo ele explica em 2 Coríntios 5. Certo? Então dessa maneira a gente pode compreender o porquê Deus ter deixado tudo acontecer. Então espero que tenha sido bem explicativo. É claro que tem mais coisas
se fosse tratar aqui dos fatores psicológicos, sociológicos, políticos e sociais, era muita coisa, mas espero que o que eu disse tenha acendido um pouco da luz do conhecimento e da curiosidade por saber os motivos que Deus fez tudo o que Ele fez até agora. Amém? Graça e paz.